Eu lembro até hoje da primeira vez que ele me mandou mensagem. Era um sábado de manhã, estava frio, e eu estava deitada no sofá, sozinha, tentando fingir que não estava doendo. Mais um término, mais uma vez sozinha, mais uma decepção para somar na lista. Aí apareceu ele, mensagem direta, gentil, respeitosa, diferente. Oi, tudo bem? Vi seu perfil por acaso. Desculpa a intromissão, mas achei seu sorriso bonito. Eu ri. Fazia tempo que ninguém falava comigo assim, sem piadinha, sem pressão, só carinho. Começamos a conversar e em poucos dias parecia que ele já me conhecia há anos. Ele me ouvia, de verdade. Não só esperava a vez de falar, me perguntava sobre minha infância, sobre meus medos, sobre as coisas que eu nunca contava para ninguém. E eu contava, porque ele era leve, calmo, do tipo que parece que nunca vai te machucar. A primeira vez que saímos, ele levou um livro. Disse que tinha separado um trecho que lembrava de mim e leu em voz alta. Ali eu me desarmei. Ali eu comecei a cair, mas eu não sabia que o que parecia leve ia acabar sendo o mais pesado de tudo. A gente começou a se ver quase todo dia. No segundo final de semana, ele já tinha feito café para mim. Sabia o jeito que eu gostava. Pão na chapa com manteiga dos dois lados. Ele dizia: "Você merece alguém que cuide de você assim todos os dias." E eu acreditei, porque eu estava cansada de dar, de consertar, de lutar sozinha por dois. Ele era diferente. Ele ouvia minhas histórias com brilho nos olhos, decorava datas, mandava mensagem só para saber se eu tinha comido, me chamava de meu amor no segundo encontro e não parecia forçado. Era tudo rápido, mas parecia certo. Na segunda semana, ele me levou para conhecer os amigos. Na terceira, a mãe dele já me seguia no Instagram. E na quarta, ele me pediu em namoro. Eu lembro da frase: "Você é o tipo de mulher que a gente não deixa escapar." Eu devia ter desconfiado, mas sabe quando a gente quer tanto ser escolhida, que esquece de se escolher também? Eu estava sendo vista, desejada, cuidada. Pela primeira vez em muito tempo, alguém me tratava como se eu fosse única. E era aí que estava o perigo. No começo era só cuidado. Pelo menos era o que eu achava. "Você vai sair com aquela sua amiga de novo? Não sei se ela te faz bem, sabia? Só tô dizendo isso porque eu me importo." E eu acreditava, porque ele dizia com voz doce, com calma, com aquele jeitinho que fazia parecer que era por amor. Depois vieram os comentários sobre as roupas. "Esse vestido, você vai com ele mesmo? Tá linda. Só achei meio exagerado para um barzinho, sabe? Mas claro, faz o que você quiser." E eu começava a mudar. Guardava os vestidos, desmarcava os rolês, parava de postar stories, tudo para não incomodar, tudo para não deixar ele inseguro. Porque no fundo, eu achava que se eu fizesse tudo certo, ele ia confiar mais em mim, ele ia se sentir seguro, ia relaxar. Mas não era insegurança, era controle. E eu só fui perceber isso quando já era tarde demais. Aos poucos, eu fui parando de responder minhas amigas. Primeiro era por estar ocupada, depois era porque ele dizia que elas não gostavam de mim de verdade. Você já reparou que elas só te procuram quando estão entediadas? A amiga de verdade não some quando você tá mal. Você merece gente melhor. E eu concordava. Comecei a me sentir mal por querer sair, por rir alto, por mandar mensagem para alguém sem contar para ele. Comecei a achar que talvez eu fosse mesmo difícil. Talvez eu tivesse amigos ruins. Talvez o problema fosse eu. Com minha família foi parecido. Ele dizia que minha mãe era controladora, que meu pai me fazia me sentir pequena, que minha irmã tinha inveja. E ele me convencia disso com uma calma assustadora. Você não percebe porque tá dentro, mas eu vejo de fora. E eu passei a ver também. Ou achei que via. Parecia que ele era o único que me entendia, o único que me aceitava, o único lugar seguro. Mas não era segurança, era prisão com almofadas. Eu só fui notar quando minha melhor amiga me mandou uma mensagem.
Sumida, tá tudo bem? E eu senti vontade de responder não, mas eu escrevi tá sim, coração. Apaguei o coração, apaguei o tá sim e deixei no vácuo, porque naquele momento eu já não sabia mais quem eu era sem ele. Eu comecei a esquecer coisas simples, palavras, compromissos, até o que eu gostava de fazer. Um dia perguntei: você lembra qual era meu filme favorito? E ele respondeu: você nunca teve um, você só dizia isso para parecer culta. Aquilo me travou, porque eu tinha certeza que já tinha falado, que ele sabia. Mas ele dizia com tanta convicção, tanta calma, que eu comecei a achar que tinha inventado, e isso virou rotina. Ele dizia que eu ficava mal por pouca coisa, que eu era dramática, que eu precisava de terapia urgente, que estava cansado de ter que andar em ovos comigo. E toda vez que eu chorava, ele suspirava, fechava os olhos e dizia: lá vem você de novo, como se eu fosse o problema, como se tudo fosse culpa minha. E aos poucos eu comecei a acreditar. Eu pedia desculpa o tempo todo, por sentir demais, por falar demais, por pedir afeto, por querer que ele olhasse para mim como olhava no começo. E quando eu tentava conversar, ele virava tudo contra mim. Dizia que eu estava tentando criar confusão, que eu não valorizava o que ele fazia, que estava sempre cobrando, reclamando, sufocando. E aí eu me calava, porque era mais fácil, mais seguro, menos doloroso do que ver ele me olhando como se eu fosse louca. Era uma terça-feira, chovendo. Eu estava no banheiro com a toalha enrolada, a pele pálida, o cabelo molhado, os olhos sem expressão. Me olhei no espelho por alguns segundos, longos, silenciosos, e me veio um pensamento gelado. Quem é essa? A mulher ali parecia comigo, mas estava diferente. O olhar era opaco. A boca não sorria fazia dias. O corpo parecia menor, não por peso, mas por presença. Eu não ocupava mais espaço, não fazia barulho, não dizia o que pensava. Eu existia em silêncio, para não incomodar, para manter a paz. Mas era uma paz com rachaduras. Naquela noite, ele chegou mais tarde. Disse que tinha ido na casa de um amigo. Eu perguntei qual. Ele respondeu com raiva: você vai começar com isso também? Que inferno! Eu trabalho o dia inteiro, volto para casa e ainda tenho que prestar conta? E eu pedi desculpa, de novo. Só que aquela noite foi diferente, porque pela primeira vez, enquanto ele gritava, eu só pensava numa coisa: se ele for embora agora, será que eu sentiria falta? E a resposta foi não. Depois daquela noite, eu comecei a guardar pequenas coisas. Uma escova de dentes na bolsa, um dinheiro escondido numa meia, meu RG fora da carteira. Coisas bobas, mas que, para mim, significavam preparo. Era como se eu estivesse me treinando para fugir, mas sem ter coragem de correr. Porque mesmo depois de tudo, mesmo depois de cada grito, cada silêncio forçado, cada humilhação velada, eu ainda sentia medo de ficar sozinha. Não sozinha de verdade, mas sozinha sem ele. Porque ele era tudo o que eu tinha, porque eu deixei ele ser tudo o que eu tinha. E o pior? Ele sabia. Sabia que eu não tinha mais para onde correr, que minha rede tinha sido cortada, minhas amizades apagadas, minha família afastada. Então eu ficava, por medo, por hábito, por culpa, porque tinha dias bons também, dias em que ele fazia café, me dava beijo na testa, mandava "chega logo, tô com saudade", e eu me agarrava nesses cacos como se fossem diamantes. Me dizia que ele estava tentando, que eu que era sensível demais, que talvez, o problema fosse mesmo comigo. E é assim que essas relações sobrevivem, não pelo terror, mas pelas migalhas de afeto entre os tapas invisíveis. Caso você tenha gostado dessa história, se inscreve no canal e curte o vídeo. É muito importante para nós. Logo traremos mais histórias inspiradoras. Até mais!